Nós vamos falar então da relação da endodontia com as outras especialidades. Como eu falei, hoje é uma aula para a gente conhecer a endodontia, como é que ela se relaciona, saber mais sobre ela, ter mais um pouco de intimidade sobre ela, ver o que a gente pensa, o que eu penso. Vamos falar da relação da endodontia com as outras especialidades, começar pela radiologia. Eu sou suspeito porque a radiologia é minha segunda especialização, então é a área que eu mais estudo, é a área que os meus estudos acadêmicos acabaram se concentrando, então eu tenho bastante trabalho na área de tomografia na endodontia, tudo, então para mim eu sou meio suspeito para falar da relação da endodontia com a radiologia. Mas a radiologia, para nós, é o que abre tudo, né? Porque é a única maneira que nós temos de observar o nosso trabalho, é a única maneira que nós temos de apresentar o nosso trabalho para o nosso colega, para o paciente, para a justiça. Tudo nós dependemos, avaliar o nosso tratamento para nós mesmos, né? Nós dependemos do exame radiográfico para isso. E a endodontia hoje também deu um salto muito grande com a tomografia. A tomografia na endodontia revolucionou os tratamentos, principalmente para vocês que vão trabalhar em nível de especialização, vão trabalhar num nível mais alto. Tem hoje a disponibilidade do exame relativamente barato, perto do que já foi, e com vistas de ficar mais barato até, então com a possibilidade de a gente ter cada vez mais à disposição da gente um exame realmente revolucionário, mudou tudo depois do surgimento da tomografia. Então nós vamos falar bastante disso futuramente. A gente hoje a endodontia consegue observar, principalmente na região superior, muito mais do que a gente conseguia com um exame pré-apical, com um exame panorâmico. A radiologia para nós é praticamente tudo, né? A dentística. A dentística é a nossa irmã, né? É a endodontia. A endodontia é a dentística. O meu doutorado, por exemplo, é em dentística restauradora, sub-área endodontia. A dentística, na maioria dos departamentos das faculdades, são juntos, a endodontia com a dentística, né? Porque a gente está fazendo a mesma coisa. A gente tem que trabalhar junto. No fundo, a gente faz a mesma coisa. Só que, infelizmente, o que eu vejo, a dentística na faculdade, no geral que eu acompanho, ela se distancia da endodontia. As duas disciplinas nas faculdades não conversam muito. E isso é muito ruim. A dentística não ensina, por exemplo, os dentistas a fazer diagnóstico. Você vai fazer uma restauração? Será que não importa saber se o dente está inflamado? Uma informação básica antes de fazer uma restauração. Você vai fazer uma MOD, uma restauração, mas uma restauração básica, uma faceta, agora está moda faceta, né? Você vai fazer um tratamento desse e a dentística não preparou, dentista clínico geral, a fazer um teste térmico simples, a fazer um diagnóstico endodôntico básico. E aí a gente costuma ver o seguinte: dor pós-operatória além do que deveria, nós não precisávamos ter tanta dor pós-operatória pós-dentística. Às vezes a gente vê colega restaurando, o dente já está em necrose, é restaurado porque não foi feito nenhum tipo de diagnóstico. Então eu acho que a endodontia precisava caminhar mais em conjunto com a dentística. A gente precisava, tanto a dentística falar mais da endodontia, como a endodontia falar mais da dentística nos cursos. Nós aqui no curso de especialização a gente fala um pouco de dentística. Eu tento trazer assuntos da dentística, falar de remoção seletiva de cárie, falar dos biocerâmicos para a dentística, falar de materiais. A dentística precisa entender que quando faz um tratamento, por exemplo, restaurador básico, ela está causando danos à polpa. Por isso ela precisa de um diagnóstico inicial. Então quando você coloca um material que é necessário, claro, né? Um ácido para fazer o condicionamento, quando você aplica depois um monômero ali, que vai virar um polímero, que é agressivo para a polpa, tudo isso tem que ser calculado. Teria que ser com um diagnóstico melhor. Então, quando a gente tem um tratamento, por exemplo, esse aqui é um tratamento que foi muito comum na década de 90, né, trocar os amálgamas. Né, era moda trocar amálgama. Né, todo mundo paciente vinha para trocar amálgama, né, trocar amálgama por resina. Aí a pergunta que eu faço, tratamento bonito, eu não sei fazer, aliás. Agora eu me pergunto o seguinte: você fez um tratamento desse, um tratamento bonito, um tratamento estético de alta qualidade, que provavelmente num profissional de nível mais alto vai cobrar caro, tratamento caro, isso não é coisa barata.
E você, será que para fazer um tratamento como esse, fez o teste térmico? Fez um diagnóstico simples? E eu garanto, quase ninguém faz. É muito raro alguém na dentística fazer um diagnóstico. E às vezes, muitas vezes, depois você vai ver que esse aqui teve uma dor pós-operatória, esse aqui teve uma dor pós-operatória, porque ele já estava inflamado. Mas isso não foi verificado. Porque, infelizmente, o dentista tem a ideia de que se um dente não dói é porque ele não está inflamado. E isso não é verdade. Na verdade, a grande maioria das inflamações são silenciosas. O dente está inflamado, mas o paciente não sente dor. Então, o fato do paciente não sentir dor não significa que não tem inflamação. Mas, infelizmente, a dentística não sabe disso. Basta um dente estar sem dor, que ele já é elegível para uma restauração. E não é assim. O correto seria, basta um dente estar sem resposta exacerbada ao teste térmico, aí sim ele pode fazer. Mas se ele tiver uma resposta exacerbada, você precisa esperar, fazer um ajuste oclusal, tirar a cárie, tentar diminuir aquela inflamação antes de restaurar. Talvez isso já seja o suficiente. Mas daí você pega um dente inflamado, joga uma restauração em cima, aquilo depois dá canal, né? Você vai acabar tendo uma inflamação, um pós-operatório desagradável. Tá? Então eu acho que esse é o grande problema. Nós precisávamos conversar melhor com a dentística. E agora nós estamos passando pela revolução da estética. Nós somos um povo brasileiro conhecido por ter um sorriso bonito. Então isso é bom, claro que é bom. Mas ao mesmo tempo, será que um tratamento como esse, caro, bem conduzido, caro, eu não sei fazer, acho o máximo. Mas será que o colega fez um teste de canino a canino antes de fazer todo esse tratamento? Será que antes de fazer esse monte de faceta que estão fazendo hoje em dia, a gente sabe com o nível do tratamento que está sendo proposto hoje em dia é absurdamente baixo, totalmente sem critério. Então, é óbvio que estão sendo feitas sem diagnóstico nenhum. É claro que estão sendo feitas sem diagnóstico nenhum. Então esse é um grande problema que a gente tem com a dentística. Esta falta de conversa, de sinergia em coisas muito simples, que se a gente conseguisse resolver, a gente teria menos problema. Relação da endodontia com a cirurgia. A cirurgia, basicamente, a única relação que nós temos, ou a maior relação que nós temos, é com a cirurgia parodontológica. Nós temos uma união com a cirurgia nesta área. E, inclusive, é um motivo de certo... Hoje em dia melhorou muito, 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 perto do que eu via nos anos 90, dos anos 2000. Hoje nós temos um entendimento melhor com o buco. Teve uma época que a briga era grande, porque o buco não deixava o endodontista fazer cirurgia e fazia de uma maneira errada. E hoje não, hoje é difícil você ver um buco que não saiba fazer uma parte endodôntica direito, ou pelo menos ele ter um endodontista junto. A gente briga menos por isso. Mas essa é a grande união que nós temos com a cirurgia. Eu, particularmente, faço muita cirurgia, gosto muito de parodontológica, tenho bastante casuística. Nem todo endodontista quer fazer, não tem obrigação de fazer, não tem obrigação nenhuma de fazer. Conheço excelentes profissionais que não fazem cirurgia, mas para quem gostar de cirurgia, quem tiver afinidade com a área, é uma área boa para se seguir. Hoje a gente resolve muito caso com cirurgia que a gente não resolvia antigamente. As técnicas de cirurgia, os materiais melhoraram muito, mudaram muito. Os prognósticos mudaram por causa disso. Então a gente tem essa possibilidade de se desenvolver, certo? Com a periodontia nós temos uma união muito parecida com a dentística, que nós somos irmãos, que está tudo junto. Os tecidos são unidos, os processos são unidos, os processos inflamatórios se misturam, os diagnósticos se misturam. Se um endodontista que não entende periodontia, ele não serve para fazer diagnóstico. E a mesma coisa um periodontista que não entende de endo. E infelizmente a gente vê isso, dos dois lados. Então, o periodontista que não tem um teste térmico e o endodontista que não tem uma sonda periodontal vão ser... É um profissional manco no diagnóstico. Ele não vai saber fazer um bom diagnóstico. Precisamos da periodontia, ela é parte do nosso trabalho. Muitos processos, muitas patologias que são de origem mista, de dupla origem, ou de uma origem só, mas que é uma dificuldade do diagnóstico. Então, casos como esse, a gente olha um caso como esse. Ah, isso aí é endo. Não, de jeito nenhum. Isso é pério. De jeito nenhum. A gente precisa de um diagnóstico muito mais apurado. E ainda por cima entra a oclusão, que é uma coisa... A oclusão é a grande causadora de grande parte dos males que a gente chama tudo, né? Que a gente às vezes não percebe. E acaba tratando o canal, ou acaba fazendo raspagem,
resolvendo, e o problema continua porque nós temos um dente que está sobrecarregado. Então a gente tem que abrir a cabeça, trabalhar junto com a pério, entender que as coisas são profundas, às vezes são difíceis. Por exemplo, um caso como esse aqui. Você olha para um caso desse, um profissional que tenha pressa no diagnóstico, ele vai falar, isso aí é endo, isso é uma lesão endodôntica. E não, isso não é uma lesão endodôntica. Esse dente está vivo, esse dente responde ao teste térmico. Na verdade, ele tem inclusive um defeito ósseo aqui. Será que ele tem a ver com o processo? Provavelmente. Então a gente tem que ter muito cuidado no diagnóstico. Tem muito caso que tem lesão periapical que não é endodôntica. E é periodontal, é oclusão, tem um monte de fatores que são agregados e que vão... A gente tem que estar preparado para isso. Ó, esse clássico lesão de furca, que é uma coisa muito simples, muito comum se você entender o processo. A gente escuta de colegas, inclusive, dentes com lesão de furca a gente não trata, a gente extrai. É muito comum escutar isso. Lesão de furca não trata porque não dá certo. Isso é um absurdo, é você não conhecer a origem dos processos, né? E que essa origem, inclusive, pode ser endodôntica, pode ser periodontal, e vai depender de um bom diagnóstico. Se você não tiver no mesmo caso aqui, trabalhar com um teste térmico e um teste de sondagem periodontal, você não vai conseguir. E aí vai acabar fazendo o que é muito comum, pegar um caso desse, trata o canal e não melhora. Lógico, tinha uma bolsa, você não viu? Ou o contrário, raspa a bolsa e não melhora também. Você vai, por quê? Porque tinha uma inflamação pulpar, você não resolveu. Relação da endodontia com a prótese. E essa é uma relação delicada. Por quê? Porque a prótese é a nossa maior indicadora, né? Hoje diminuiu um pouco com o implante e tudo. Antigamente os casos vinham tudo só da prótese. O pessoal fazia muito prótese fixa e aí você tinha que tratar os canais. Hoje diminuiu muito prótese fixa, quase não se faz mais prótese. Mesmo assim, nós dependemos muito da prótese ainda para a indicação dos casos. A gente tem bastante casos, a gente não pode esquecer também que trabalhar dentro do canal é prótese, mas também é endodontia. Hoje em dia os protesistas preferem que nós endodontistas façamos esse tipo de trabalho e realmente o endodontista tem muito mais visão da anatomia, já preparou o canal, já sabe onde ele está e a gente tem menos chance de perfurar, principalmente porque foi a gente que tratou o canal. Então é muito comum hoje, principalmente com a entrada dos pinos de fibras, né, esses materiais, que a gente já faça o canal e também faça pelo menos a parte protética inicial de colocação dos pinos, colocação do início, né, do núcleo. Então a gente tem que estar cada vez mais antenado com a prótese, atualizado sobre os materiais, principalmente de núcleo, de retentor, de fibra de vidro, porque cada vez mais a endodontia faz esse tipo de coisa. Essa relação, essa interação com a prótese é muito importante. O planejamento, nós não podemos, isso vale para pério, eu esqueci de falar também, vale para pério e para prótese. Nós, como na endodontia, como endodontistas, nós não podemos interferir no planejamento do profissional que nos indicou, a não ser que haja desonestidade, eu não sou obrigado a fazer. Mas se um profissional pede para eu tratar um canal, para colocar um núcleo, e eu acho que aquilo não vai aguentar uma prótese, isso não é problema meu. Do mesmo jeito, um periodontista me mandar para fazer uma endo de um dente que ele está tratando e o dente está com mobilidade e não tem suporte, isso não é problema meu. O planejamento do caso é do colega. Nós, na endodontia, não podemos discutir nem com o protesista, nem com o periodontista. Outra coisa, na interação protesista-endodontista, precisa ter uma conversa muito boa e uma indicação muito boa, uma clareza nas indicações. Isto aqui é uma coisa que acontece toda hora. Vem a seguinte indicação: favor tratar canal. Para quê? Para fazer prótese. Por favor, protesista, favor tratar este. Então a gente tem que aprender a ter uma relação muito clara com a prótese, porque senão dá confusão. Endo e orto, qual é a relação da endodontia com a ortodontia? A relação da endodontia com a ortodontia não é muito grande. A gente não tem muita interação. Normalmente, a relação da ortodontia é a seguinte: o ortodontista, quando está com um pepino desse, liga desesperado para o endodontista para saber o que fazer. Normalmente é isso, aí que eles lembram que a gente existe. E aí já não tem muito o que fazer. A gente não precisava ter uma relação tão pequena. Nós, como endodontistas, somos especialistas em reabsorção, por exemplo.
Nós podemos orientar um ortodontista como ter menos reabsorção, como prevenir reabsorção, se a gente tiver um bom conhecimento sobre isso. Eu, por exemplo, dou uma aula para orto, para os cursos de orto, só de endo em orto, falando de reabsorção e prevenção. Detectar qual é o paciente de risco, detectar a situação de risco e, né, poder prevenir melhor. Então eu acho que a ortodontia podia também conversar um pouquinho melhor. Principalmente a ortodontia precisava fazer diagnósticos mais apurados antes, para a coisa não virar culpa tudo dela, porque a ortodontia acaba levando culpa por coisas que não tem nada a ver, por exemplo, necrose pulpar não é culpa da orto, reabsorções gerais, tirando essa, não é culpa da orto. Só que aí o que acontece? Você começa, aquilo não é diagnosticado, 2 anos depois a coisa estoura. O problema da orto hoje, na minha opinião, como eu falei para vocês no começo da aula, é não fazer exame nenhum quase. Então, se faz um trabalho no atacado, assim, todo mal feito, aí é lógico que no final vai estourar todo o pepino. A verdade é uma falta de diagnóstico. Endodontia e implantodontia. Quando eu me formei, a conversa era: a implantodontia vai acabar com a endo, como eu falei para vocês. Vai acabar, vai mudar tudo, porque vai ter implante, vão tirar os dentes para pôr implante, não vai ter trabalho para endodontia. Depois a conversa era: não, a implantodontia é inimiga da endodontia. Por quê? Porque a implantodontia vai extrair os dentes que não vão ser tratados e tal, ninguém mais vai querer tratar o canal e vai querer fazer implante. Então, nossa grande inimiga é a implantodontia. O tempo passou e o que aconteceu? Nada disso. O que aconteceu foi que a implantodontia virou a melhor amiga da endodontia. Por quê? Porque hoje em dia eu não preciso salvar defunto. Eu passei pela fase até os anos 90, anos 2000 mais ou menos, que a gente era obrigado a salvar defunto. É muito ingrato você ficar tratando um canal 3 sessões com uma cárie na furca, sabe? Aquele sangueira subindo, não dava certo, você não conseguia isolar. Acabou, isso acabou. Você olha para o dente, se tiver nessa situação, a implantodontia nos salva, na verdade. Todo o pepino que eu tinha, hoje em dia, minha vida ficou muito mais fácil. Né? Já não chega os pepinos que a gente já não tem mesmo. Mas aquelas coisas que são insalváveis, que antigamente você ficava, né? Mudou bastante. A implantodontia nos salvou. Então a implantodontia, pelo contrário, ela salvou a endodontia dos pepinos. Quem é o inimigo da endodontia? O mau implantodontista. Esse é o inimigo da endodontia. O mau profissional é inimigo de todos nós, inclusive. Só não é inimigo dele mesmo. Né? Porque aí ele é um profissional mercantilista que oferece um tratamento mais invasivo quando você tem uma solução mais barata e menos invasiva. Isso, inclusive, é contra nossos princípios profissionais que a gente fez de juramento. Nós somos obrigados a oferecer o tratamento mais simples, o tratamento mais barato, o tratamento menos invasivo. Então, um profissional que faz isso é um mau profissional. E aí ele é meu inimigo como é inimigo de todos nós. Então, eu acho que a implantodontia está lá no lugar, eu me dou muito bem com os implantodontistas, não tem problema nenhum com a implantodontia. Pelo contrário, tudo que a gente não quer fazer, manda para eles. A estomatologia, né? O conhecimento da estomatologia, ele é muito importante para o endodontista, então acho que é uma outra área. Eu particularmente gosto muito por ser radiologista, né? Tenho um apreço pelo conhecimento da imagem, então a maioria, a radiologia também estuda, de certa maneira, a estomatologia. Particularmente a endodontia tem uma relação muito profunda com a estomatologia, porque existem diversas patologias que têm uma imagem que se confunde com uma imagem de um processo endodôntico e, na verdade, não é. E aí acaba vindo para tratar o canal, indicado errado, a gente devolve o paciente, ou o que é pior, casos como esse aqui, que são casos de displasia segmentária periapical, às vezes a gente pega todos os canais tratados, né, e o processo continua, claro, não vai mudar nada, porque o diagnóstico foi mal realizado. Esse processo, por exemplo, ele é muito comum. Além dela, tem mais um monte de lesões que não são endodônticas, o tratamento não é endodôntico, e você tem que ter conhecimento, curiosidade, para que não façamos tratamentos errados. E aí um bom profissional não vai cair nisso, porque nós vamos ter as ferramentas, nós vamos fazer os testes térmicos, nós vamos fazer os exames, então, mas precisamos de conhecimento também, para que isso não ocorra. Agora nós vamos falar das contraindicações do tratamento endodôntico. Quando é que a gente não faz um tratamento endodôntico? A gente chama as contraindicações de absolutas e relativas.
Contraindicação absoluta é não vai tratar canal, acabou, implante, beleza. E a relativa é quando há discussão. É relativa porque tem um monte de fator que influi, que entra no jogo. Primeira contraindicação absoluta, perda óssea avançada. Então, dentes que têm grande perda óssea, nós não tratamos, não fazemos canal, a princípio, tudo aqui, caso de exodontia e implante. Se quiser, ou reabilitar de outra maneira. Então, perda óssea avançada é uma contraindicação absoluta. Fratura radicular, também. Tá? Fraturas radiculares como esta e como essa são, hoje, contraindicações absolutas. Essa aqui realmente nunca foi possível conseguir, e assim já se tentou antigamente fazer amputação radicular, né? Essas coisas existiam, mas hoje elas não são feitas mais. Por quê? Porque o tempo mostrou que não dava certo, ela não aguenta, né? Não suporta a mastigação. Era muito comum você fazer uma amputação aqui, quando você tinha um problema endodôntico, por exemplo, e aí você apoiava a prótese em cima do outro dente aqui, algo desse jeito. E o tempo mostrou que isso realmente não funciona, portanto, casos como esse, hoje, contraindicação absoluta de tratamento endodôntico. Trinca, né, as trincas e as fraturas, as trincas completas, né, visto aqui, por exemplo, quando a gente cora com azul de metileno, na radiografia a gente não consegue ver, é uma indicação de exodontia. Então nós temos mais uma completa. A gente hoje só admite tratamento de trinca quando ela é incompleta, em alguns casos específicos, quando há aprovação do paciente, né? Em muitos casos dá certo, viu? Dá e muito, principalmente com os cimentos biocerâmicos que nós temos hoje. Mas trinca completa não. Não há registro de sucesso nisso na literatura, então ninguém tenta fazer um tratamento desse. Relação coroa-raiz insuficiente. Né? Então, se o protesista, que a gente estava falando, né, se ele me pedir a minha opinião, eu vou falar, não trata. Né? A gente não trata um canal que a gente não tem capacidade para suportar uma prótese. Dente não aproveitável na reabilitação, claro, né? Se aquele dente não tem função mastigatória, que é a única coisa que serve um dente, né? Quando não é estética, é mastigatório. Se a mastigatória ele não tiver, se na reabilitação oral não há sentido reabilitá-lo, ele não tem como, não tem função, para que nós vamos tratar canal? Olha aí, o que a gente até poderia tentar, se bem que aqui está muito exagerado, mas cárie de furca. Hoje, qualquer cárie de furca a gente não tenta. Tá? Olhou cárie de furca, tchau. Não adianta, não dá certo, você perde 2, 3 sessões para resolver, aí na hora de reabilitar também não dá certo, vai uma coisa empurrando a outra, no final extrai para pôr implante. Então já para e já resolve com o implante. E agora, no amarelo, nós vamos começar a falar das contraindicações relativas. O que são contraindicações relativas? Não são contraindicações a princípio, mas nós dependemos de alguns fatores, sendo que o principal é o paciente. O paciente, a aceitação do paciente, a concordância do paciente, você vai explicar as alternativas, ele pode não aceitar aquele tratamento, pedir uma alternativa, né, fazer um outro tratamento. Então, por exemplo, instrumento fraturado é uma contraindicação relativa. Por quê? Porque há solução. Não é um caso perdido. Tem maneiras de se resolver. Se o paciente concordar, esse é um caso de sucesso, por exemplo. Deu certo, conseguiu passar. A maioria dos casos a gente ultrapassa, consegue cuidar daquele caso. Se o paciente topar todo esse esforço, beleza. Mas e se o paciente falar assim, qual é a chance disso dar certo? É X. Se eu conseguir passar, é quase 90 e tantos. Se eu não conseguir passar, já cai para 70, 60. Se você quiser fazer uma cirurgia parendodôntica, depois que acabar, a gente pode fazer uma parendodôntica. E tem a alternativa do implante. E aí ele vai decidir, ele pode falar, eu não vou passar por tudo isso, eu prefiro fazer o implante. A decisão dele é que conta. Por isso, então, que é uma contraindicação relativa. Perfuração é a mesma coisa. Uma perfuração é uma contraindicação? Jamais. Hoje em dia, principalmente com os materiais que nós temos, os materiais biocerâmicos, um tratamento de uma perfuração como essa que a gente está vendo é perfeitamente realizável, inclusive com um prognóstico muito bom. Principalmente com tecido bonito, que nós estamos vendo aqui. O prognóstico é muito bom. Mas o paciente pode perguntar,
Mas e aí, se não der certo? O paciente pode não querer tratar. Então é uma contraindicação relativa. E outra coisa também, existem perfurações. E existem perfurações. Então, esse tipo de perfuração está muito fácil de resolver. Porque ela está longe da entrada dos canais, está numa posição tranquila, bem visível. Agora, existem perfurações, por exemplo, a pior que tem é quando aqui na entrada do canal, por exemplo. E o canal não foi tratado ainda. Aí é muito difícil de tratar. Então é muito relativo. Existem perfurações totalmente contaminadas. É relativo. Vai depender do tamanho da perfuração, vai depender do tempo, vai depender da posição da perfuração, vai depender da vontade do paciente, vai depender da disponibilidade do paciente de gastar com aquele tratamento. Tudo isso entra na decisão. Então, por isso, perfuração também é uma contraindicação relativa. Olha, calcificação, mesma coisa. Calcificação é uma contraindicação? Não, de jeito nenhum. A gente tem maneiras de resolver isso? Tem. Aqui, por exemplo, foi feito de uma maneira fácil, passou, achou o canal. Se você não conseguir, você pode fazer um guia, que hoje nós chamamos de endoguide, que é um guia feito com tomografia, né? Eu faço bastante, já fizemos um caso aqui, dá certo, funciona bem. Nós podemos fazer uma cirurgia parendodôntica, se tudo der errado. Diminuiu muito a quantidade de parendodôntica nesses casos por causa do endoguide, mas ainda é um tratamento elegível. Então o paciente, existem essas soluções, mas o paciente pode falar que não quer, já que vai tirar, vai fazer o implante aqui, por que já não faz aqui? É decisão dele. Por isso que é uma contraindicação relativa, embora muito tratável, nós temos muitas soluções hoje para tratar uma calcificação. Reabsorção. Reabsorção também é uma contraindicação relativa. Por quê? Porque existem situações e situações, bolsos e bolsos, vontades e vontades. Uma reabsorção. Antigamente, você tentava tratar tudo. Você pegava um caso aqui, vamos embora. E o pior, você tinha que ficar naquela época que não tinha os materiais que nós temos hoje, você ficava 2 anos trocando hidróxido de cálcio. Cheguei a ficar 2 anos trocando hidróxido de cálcio de um dente, imagina? Hoje não. Hoje você faz uma troca, depois você usa o MTA, mas um caso desse aqui já é quase, não precisa tratar, você não trata. É implante, você remove tudo, passa um tempo, faz o implante nessa região. Esse caso aqui, por exemplo, também, esse molar, esse maior, ele pode ser sim utilizado, porque ele já tem uma perda menor, uma reabsorção menor, dá para fazer um tratamento dele com segurança. Aqui, por exemplo, esses incisivos, esse aqui do meio, nós temos um tratamento possível, mas o paciente pode não querer. Mas é um tratamento perfeitamente possível, tanto quanto esse da esquerda aqui, esse incisivo central. Todos eles são possíveis, mas depende de várias situações. Às vezes você vai pegar um caso como esse, está muito destruído, mas a gente faz o tratamento endodôntico para que o paciente tenha osso para fazer um futuro implante. Isso também acontece. Então você não faz o tratamento todo, você só medica, espera o osso melhorar para o profissional fazer o implante numa situação melhor. Às vezes você não pode fazer o implante porque é um paciente que está em fase de crescimento. Então você retarda, mesmo sabendo que a permanência daquele dente até que é inviável, mas você quer manter pelo menos aquele osso, aquele espaço tranquilo para quando o paciente possa fazer o implante. Então o tratamento de reabsorção é muito relativo, né? Tem muita decisão. Então, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, a vontade do paciente manda. Então, as reabsorções também mudaram muito nos últimos anos pelos tratamentos, né? Também é uma contraindicação relativa. Dificuldades anatômicas. Então, você pode ter uma dificuldade tal, vou precisar retratar um caso como esse aqui, né? Ou fazer uma cirurgia. Depende, um tratamento de uma grande dificuldade anatômica. Um retratamento de um caso como esse aqui normalmente cirurgia quando você já não tem sucesso, com dificuldades anatômicas muito grandes. Aí o paciente não quer fazer, o paciente não vai querer tratar. Por exemplo, nesse caso, esse caso é meu, antigo, dei sorte que deu certo. O colega lá atrás deixou essas coisinhas para puxar aqui, então eu fui lá, fui puxando e saiu. Tá? Então eu consegui. Eu já peguei um caso uma vez, eu já peguei 2, um eu consegui, outro não. Que não dava, não saía. Não deixou nada aqui para mim. Aí eu falei, infelizmente esse aqui não deu. Mas esse aí deu. Ó. E outra, eu posso chegar, posso falar para o
o paciente dá dificuldade e ele pode falar que não quer, que ele quer fazer um implante, que é melhor tirar. Já sofri muito com isso aí. Contraindicação relativa. Uma lesão periapical extensa. Por que é relativa? Porque você pode resolver via canal ou você pode resolver cirurgicamente. Só que isso mudou muito na literatura moderna e esse é um caso que eu publiquei numa revista de boa qualidade que nós fizemos lá 4 meses depois. Olha a formação óssea aqui, voltou tudo. Eu publiquei com 2 anos de observação, está tudo perfeito. Foi tratado 2 canais só. Tá? Então, sim, é possível se reverter uma lesão, hoje, um cisto, com um certo nível de sucesso ainda. Eu digo aí, num caso de uma lesão grande desse jeito, uns 70%. No caso de uma lesão menor, pequena, 85%, 90% até, de chance de sucesso. Então é perfeitamente possível hoje a gente reparar lesões periapicais grandes somente com o tratamento endodôntico. Contraindicação básica também, abertura bucal insuficiente. O paciente não consegue abrir a boca, é quase que óbvio que a gente não vai conseguir tratar o canal. Na literatura americana, disse que se você colocar 2, você não consegue tratar. 3, você consegue. Mas nós somos brasileiros, não desistimos nunca, a gente trata até com 1, né? Mas não, é realmente uma relativa, óbvio, né? Um paciente que não consegue abrir a boca precisa de fisioterapia. Se é um caso um pouquinho mais fácil, você medicar ele com dormonide, ele costuma conseguir que ele dê uma relaxada, abre mais. Mas, lógico que vai ser, se você não conseguir acesso, você não vai conseguir tratar, né?